Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Isaías, capítulo 45, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há outro Deus. Eu te seguirei, ainda que tu não conheças. Isso aqui é Deus falando para o rei Ciro, através do profeta Isaías. Ele chegou e disse: sou eu que te tomo pela minha mão, eu vou endireitar os caminhos tortos. Isso é há muitos anos atrás, antes mesmo de Cristo nascer, há mais de 3.000 ou 3.000 anos atrás, que são 2021 anos que Cristo veio e habitou entre a humanidade. Mas isso aqui é antes de Cristo. O profeta Isaías falando com o rei Ciro, dizendo: eu vou endireitar os caminhos tortos, e eu te tomei pela tua mão direita, e eu te ensinarei, abrirei os ferrolhos, diante de ti não se fechará nenhuma porta. Quando Deus vem na vida de uma pessoa, Ele abre porta onde não tem porta. Ele transforma vidas como ninguém. Ele é o único que pode fazer tudo em todos, Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Ele diz: eu te tomei pela tua mão direita, e te conheci antes do ventre, ele diz. Aí diz assim: e o teu sobrenome, antes que me conhecesse. Deus já tinha preparado algo para o rei Ciro. Deus já tinha preparado algo antes mesmo dele conhecer. Existem pessoas sim predestinadas para obras de Deus. Existem pessoas sim predestinadas para um dia se transformarem em um presidente da república. Existe. Eu não estou aqui pregando a predestinação, não estou pregando, não, mas tem pessoas que Deus predestina, tem sim, tem alguns, não é todo mundo, mas existe. Quando ele disse que conheceu antes do ventre, e ele disse: antes mesmo que me conhecesse, eu já te conhecia, eu já te predestinei para tu abrir, quebrar os ferrolhos e para destruir as correntes, e diante de ti não terá porta fechada. Nesse tempo, Deus estava dizendo que ia usar o rei Ciro, para mostrar para as nações, está dizendo: soltarei os lombos dos reis para abrir porta diante dele, Então Deus falou com o rei Ciro naquela época, E diz assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Deus dizendo, não há Deus, não
Ah, Deus, eu te cingirei, ainda que te não me conheças. Então foi com o rei Ciro naquele tempo, para desentortar o que estava torto. E Deus usou também o Nabucodonosor na época para prender o povo de Deus, para levar cativo o povo de Deus, um povo que Deus separou para ele, um povo que Deus separou para não ter nenhuma idolatria, nenhuma feitiçaria, nenhuma iniquidade, para ser um povo santo, separado para ele. Mas o povo estava em desobediência, o povo estava em maldade, em coisas malignas, e Deus ali levantou o Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, né? E levou todo o seu povo para o reinado da Babilônia, né? Fazendo todos eles escravos, né? Para que eles vissem, entendessem que Deus é Deus, para que eles viessem pagar pelos seus feitos, né? E Deus hoje, Ele está levantando sim nações para afligir sim. Fale o que quiser falar. Pessoas que só pregam Deus é amor, mas Deus é amor, mas Ele não ama a maldade, Ele não ama o mal, né? Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador. É tanto que Ele deu o seu único filho, Ele deu o seu filho para morrer pelo pecador. Ele já doou. Ele agora não vai fazer mais nada. A nova e eterna aliança, eterna, foi no sangue do Cordeiro. Já foi feito ali o sacrifício do Calvário, né? Para nós voltarmos a Deus, ou nos chegarmos a Deus, não é voltar, né? Nós nos achegarmos a Deus por Cristo. Então, ele levantava naquela época reis para afligir o povo dele, para que o povo dele voltasse para ele. Ele disse: eu açoito todo aquele que eu tomo como filho, né? Eu castigo o filho que eu amo, e eu açoito todo aquele que eu tomo como filho. Para quê? Para andar na retidão, para andar no amor, para andar debaixo da sua mão potente, para não sair debaixo das suas asas. Ele diz que aquele que ele não está castigando, aquele que ele não castiga de forma nenhuma, é porque é filho bastardo para ele. Não queira ser um filho bastardo, não queira andar fazendo tudo que é de mal e tudo está em tua volta bom. Não vê nenhum castigo, nem vê nenhum mal, está tudo legal, está tudo ok, tudo bem, e você fazendo tudo errado. Desconfie. Por quê? Porque Deus diz que não castiga os bastardos. Aqueles que estão indo de qualquer maneira e não estão sendo castigados é porque são bastardos. Eu não quero ser um filho bastardo. Eu quero ser um filho amado de Deus. Eu quero ser uma filha amada e que Ele me corrija e me açoite, porque eu creio que Ele tomou-me como filha. E peça a Ele para que Ele te tome como filho também, em nome de Jesus. Deus disse no versículo 7, passando pelo versículo 7, Deus disse assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço paz e eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilhai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, e abra-se a terra, e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. A justiça, né? Ele estava dando ordem às nuvens para chover justiça, e que abrisse a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente, né, com a salvação. Eu, o Senhor, as criei. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador do homem, do ser humano, dos bichos, dos animais, dos rios, dos montes, né, dos morros, das pedras, dos riachos, dos buracos, de tudo. Ele é dono de tudo, Ele é criador de todas as coisas. Se alguém criou alguma coisa, né, foi Deus que deu a inteligência. Que existe os 7 Espíritos de Deus em Isaías 11, quem quiser meditar em Isaías 11. Existe o Espírito Santo, Espírito de sabedoria,
de inteligência, conhecimento e entendimento, espírito de conselho e o espírito de fortaleza e o sobretudo de temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, vamos ter pelo menos um princípio de sabedoria, temer a Deus. Temam a Deus, tememos a Deus, nos juntemos a Ele, porque Ele é o único, Ele é o verdadeiro, é o dono de tudo e de todos. Ele faz o que Ele apraz, o que Ele agrada. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Ele disse assim: e ai daquele que contende contra o seu Criador. No versículo 9 ele diz: ai daquele que contende contra o seu Criador, caco entre os cacos, cacos de barro, porque nós somos feitos de barro. Foi Deus que nos formou, imagem e semelhança dele, e depois soprou nas nossas narinas, né, o fôlego de vida, o oxigênio, que até hoje está dentro de nós, né? Aí ele diz, cacos, outros cacos de barro, entre cacos de barro. Porventura dirá o barro que formou, que fazes? Porventura dirá um vaso de barro, né, o seu oleiro, que porque formou, o que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Né? Ai daquele que diz ao pai que é o que gera, e à mãe que dá luz, que dá a tua luz. Ai daquele que fica dizendo, aquele é o pai e foi a mãe que deu a luz. Não, a luz Deus já deu no mundo, a luz do mundo, né? Ele já deu a luz do mundo. Primeiramente ele disse, haja luz, que é espírito, até hoje existe no mundo inteiro. Bate uma pedra numa outra pedra que já sai luz, já sai fogo, né? Então, eu já preguei outros dias aqui sobre quem fez a luz, né? Fez a lâmpada, né? Thomas Edison, ele fez a lâmpada, mas quem fez a luz foi Deus, né? O brilho que está dentro da lâmpada, que clareia, que ilumina, foi Deus. Desde o início, ele disse que haja luz. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz assim, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Nós somos as obras da mão de Deus. Ninguém faz um ser humano, né? Existe aí o ato sexual, claro que existe, né? Claro que existe, mas quem forma o ser humano é Deus. Deus é quem forma, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e eu o fiz, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os céus os seus exércitos. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos. Dei as minhas ordens a todos os exércitos do céu, aos anjos. Deus deu ordem ao povo que anda debaixo da sua mão potente. Deus dá ordem aos anjos para que nos abençoe, né? E aquele que não anda debaixo da mão potente do Senhor, infelizmente ele não vai poder dar ordem, porque ele não vai abençoar aquele que está fora dele. Por quê? Porque vai se sentir bem, não vai sentir vontade de voltar para os pés do Altíssimo, né? Eu despertei a justiça e todos os seus caminhos endireitarei, e ele edificará a minha cidade. Então ele já fez tudo, ele já fez todas as coisas. E hoje quem está endireitando o nosso caminho é Cristo. Hoje, naqueles tempos, Deus levantou Nabucodonosor, né, rei Sírio, tudo para assolar o povo dele, porque estavam no pecado. Mas também ele levantou esses que estão aí forjando essa coronavírus. Isso é permissão de Deus. Ele levantou esses para sim afligir, sim,
para que nós voltemos para Ele. Conhecemos e prosseguimos a conhecer a Deus. Ele fez a ferida e sarará. Tornemos e voltemos ao Senhor. Vamos nos voltar a Deus. Vamos procurar ao Todo-Poderoso. Pedir a Ele em nome de Cristo, em nome do seu Filho. Por quê? Porque Ele que morreu por nós. E que Ele está à direita do Pai, à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Então, Ele já veio para endireitar os caminhos tortos, mas as pessoas não aceitaram. Tem 2021 anos que Jesus veio acertar os caminhos tortos. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Mas o povo não entendeu, o povo não creu, o povo não ligaram. E hoje Deus deu, sim, algumas nações aí poder para estar destruindo a muitos. Deus deu o poder. Deus deu o poder. Todo o poder está na mão do Altíssimo. Se nós quisermos, se ouvir a voz de Deus, e se quisermos, comeremos o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Foi Deus que disse em Isaías capítulo 1, versículo 19. Né? Mas se não quiseres, morrereis à espada. Versículo 20. Então, vamos querer, vamos buscar Deus, vamos entrar debaixo da mão potente do Senhor, vamos entrar debaixo das suas asas, como fazem as galinhas com os pintinhos, para que Ele venha nos proteger de todo mal, e para que Ele venha nos ensinar, e podermos assim, o tempo que vivermos aqui, ser verdadeiramente o tempo, maravilhas de Deus na terra. E quando subirmos, quando Ele vier nos buscar, ou quando nós formos, está preparado, como Jesus disse, preparado a morada, nossa morada na casa do Pai que está nos céus. Amém? Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Busquemos a Deus, ao Criador, ao que fez, o que formou a luz e fez as trevas. Ele fez tudo para a hora certa, né? Ele fez tudo para a hora certa. Então, vamos clamar somente a Ele. Somente Ele pode todas as coisas. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus Todo-Poderoso, que excede todo o entendimento humano.